Tem só uma pessoa que não gostou muito, né, por enquanto. O tal de Silas, né? E que prometeu uma muito, resposta segunda-feira, né, Igor? Prometeu. Silas Malafaia sentiu o Galvão, é o famoso? Tá reunindo lá a papelada, segundo ele, e segunda-feira vai dar uma resposta para a nação, isso aqui, aquela cascata toda. Mas, pelo visto, sentiu e não foi pouco. Não foi pouco, não. Pois é, gente. A reportagem de Igor Melo e Juliana Dalpiva, ela escancara o império de Silas Malafaia, um dos nomes mais poderosos da extrema-direita brasileira. Um dos principais pontos é o patrimônio do pastor. Mesmo com renda milionária, Malafaia declara bens que não cresceram ao longo dos anos. Ele mesmo admite isso em vídeo. Vamos ver. Eu passei a ser pastor de igreja a partir de março de 2010. Todo o meu patrimônio anterior a isso. Eu era conferencista, vendi mais de 15 milhões de livros, vendi mais de 2 milhões de palestras em DVD e recebia ofertas para dar palestras. Desde que eu sou pastor, meu patrimônio não aumentou uma vírgula. Igor, temos aí uma série de contradições, um diz que me diz, que fiz, não fiz, tenho dinheiro, não tenho, é tudo da igreja. Pois é. Você descobriu, hein? Então, essa declaração do pastor é curiosa porque ele trata como se fosse uma coisa positiva, mas isso cria como você falou, uma contradição muito grande com o que os documentos mostram, porque uma das coisas que a gente conseguiu comprovar com a documentação, e a gente está falando de imposto de renda, está falando de depoimento à Polícia Federal, não é, assim, ouvir dizer nem off, né? Que o pastor tem uma renda vários anos consecutivos de mais de R$1 milhão por ano, sem que o patrimônio dele aumente um centavo, como ele próprio falou. Assim, ninguém é obrigado a juntar patrimônio, mas, assim, até por ser uma pessoa pública, uma pessoa que está no debate político, inclusive com uma postura sempre de acusar as outras, de fazer esse papel de pedra, é importante que ele explique para onde vão os milhões que ele ganha. Assim, esse é um questionamento importante. E você falou da igreja, o patrimônio dele não aumenta, mas o da igreja ou da associação da igreja, esse sim aumenta bastante. E aí a gente tem compra de jatinho, compra de carro importado. Olha aí, a gente pode botar aqui na tela, né? A gente tem aí o print da ANAC, do jatinho do Malafaia. Olha lá, ó. Que é um jatinho aí que pode custar mais de 300. O fiel imprensado lá no busão e ele no jatinho. A lei é essa. É um Cessna Aircraft 1985, modelo 650 Citation, é assim que fala, né? Citation 3. Avaliado em cerca de $1 milhão, certo? $1 milhão. E assim, acho que o pessoal pode reparar ali que não está no nome dele, está no nome da Associação Vitória em Cristo, que é o braço beneficente da igreja dele, é tratado assim, mas foi uma associação que ele montou para bancar o próprio programa de TV, com base em doações de fiéis, lá na década de 80 ainda. E o curioso, eu acho que a gente vai até mostrar aí, né? Que esse jatinho aí, ó. Esse jatinho aí. Isso aí é uma das raras imagens do jatinho do Silas Malafaia em ação. Fica onde esse jatinho, hein, Igor? Mais no Rio, São Paulo? Assim, ele circula bastante, né? A gente vai contar mais detalhes sobre esse jatinho no segundo episódio, mas eu vou dar um spoiler aqui, que o próprio Malafaia chegou a admitir em entrevista que voava 6 dias por semana de jatinho. Então, assim, esse jatinho roda bastante, ele não fica... Não fica num hangar parado, não. Não fica num hangar, não. Sim. Pois é. E olha só, Malafaia disse que o jatinho não é dele, mas é da igreja. Vamos ver o que ele diz. O avião do meu ministério não é meu. E todo mundo que contribui comigo, desde o projeto até a aquisição, sabe que eu nunca escondi nada de ninguém. O que é meu é meu. O que não é meu, não é meu. O avião não é meu, não. É do meu ministério. Está em nome da Associação Vitória em Cristo. Eu não sou dono do avião, não. Eu não tenho dinheiro para comprar avião. É do meu ministério. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas ele usa, ele é o principal usuário do avião. Sim, com certeza. A gente até conseguiu fazer um cruzamento de uma amostra de 10 voos desse jatinho nos últimos anos. E em praticamente todos eles era ele que estava indo de uma cidade para outra exatamente onde o jatinho esteve. Então, assim, isso é muito claro e ele próprio não nega. Mas tem um detalhe também que é importante a gente destacar, que é o seguinte, até fazendo uma cooperação com a Igreja Católica, que a gente está em semana de conclave, de novo Papa, que é a diferença entre essas duas instituições. O Papa tem muito poder. O Papa é uma figura extremamente poderosa, inclusive dentro da hierarquia da igreja administrativa. Mas o Papa não decide sozinho o que se faz com o dinheiro da igreja. Eu até brinquei de manhã, falei isso no N1. Se o Papa quiser comprar uma mansão em Malibu, um castelo em Paris, alguma coisa, não significa que vai ser comprado amanhã isso.
mas a igreja do Silas Malafaia é do Silas Malafaia. Então, assim, essa divisão entre o CPF e o CNPJ, na prática, não existe. É ele que decide que o jatinho vai ser comprado, que o carro importado vai ser comprado para ele usar. Então, assim, acaba sendo um argumento retórico para ele, mas na prática não tem essa divisão, entendeu? Não funciona, né, Chico? É como se a gente tivesse uma empresa, eu tenho uma empresa, por exemplo, mas quem decide da minha empresa sou eu, porque não tem uma estrutura como tem a Igreja Católica, né? Uma governança, né, como se diz por aí, uma governança corporativa até, né, nesse caso. Tem uma foto dele aqui num desses carros também, né? Além de jatinho, essa união, como é que é? Vitória em Cristo, né? Associação Vitória em Cristo compra os carros que o Silas Malafaia usa também, olha ele aí. Esse carro especificamente tem o nome da igreja mesmo. Da igreja. Estava em nome da igreja, o penúltimo carro importado dele, assim. Esse carro é um carro avaliado em mais de 300 mil reais, assim, um carro de luxo, com todos os recursos tecnológicos que vocês podem imaginar. É um Jeep Commander, um carro de gente com muito dinheiro. E ele circulava pelo Rio de Janeiro nesse carro. E é engraçado, porque, assim, até dando um bastidor aqui, eu procurei ele essa semana, né, para ter um posicionamento. E ele, por exemplo, sobre o jatinho, me falou, o jatinho, eu só uso o jatinho para fazer minha função religiosa, que a gente continua, que ele usa para ir para cultos, assim. E também tem uma coisa, ele não vai em culto no interior da Amazônia, em áreas remotas, onde precisa chegar de jatinho. Ele vai em rotas que podem ser feitas com voos comerciais de 1, 2 horas. Então, assim, seria perfeitamente possível que ele fizesse isso de aviação comercial. E aí ele fala isso, para exercer minha função religiosa e tudo mais. Mas ele vai não só a cultos da igreja dele, mas também a cultos de outras igrejas. E, assim, eu acho que o nosso público talvez não saiba, mas existe um mercado muito grande no meio gospel, que é o mercado de conferências. E ele próprio falou no vídeo que a gente mostrou que eu era conferencista. Essas conferências movimentam muito dinheiro. Esses grandes pregadores ganham para estar nas igrejas. Então, assim, é interesse da igreja ou dele pegar o avião e ir para um compromisso onde ele potencialmente está ganhando bastante dinheiro para estar, entendeu? Agora, esses bens todos em nome da igreja, é um artifício para não pagar imposto? Compra o jatinho, por exemplo, com isenção? É esse velho artifício, né? Sim, é difícil cravar isso, né? Porque a intenção só ele pode explicar. Assim, eu gostaria muito que ele, nesse vídeo de segunda-feira, ele explicasse, inclusive. Pega assim... No caso de carro, por exemplo, aqui no estado do Rio, por exemplo, tem uma isenção de IPVA para carros registrados em nome de instituições religiosas. Então, esse carro de 300 mil reais, que uma pessoa que tem condição de comprar, uma pessoa normal, vai pagar uma grana de IPVA, esse carro não pagava IPVA. Então, assim, no limite é o contribuinte do Rio de Janeiro financiando o carro importado para ele passear pelas ruas do Rio de Janeiro, entendeu? Assim, no limite a gente chega a essa conclusão. Entendi. Agora, Igor, vocês contam, além desses episódios, assim, do uso da associação, o CNPJ misturado com o CPF, etc. e tal, vocês também retomam a trajetória, né, do Malafaia. É interessante isso, né, para ver de onde ele vem, de que lugar que ele veio. Ele vem realmente do subúrbio do Rio de Janeiro, né, uma família simples, não era pobre, mas assim, simples, vamos dizer, né, do subúrbio. Tudo isso está contado, vocês até chamaram, o Velho Testamento, né, é o Silas Malafaia do Antigo Testamento, né, porque é do começo, né? Sim, e essa trajetória, assim, a gente decidiu contar porque é muito importante para entender como ele chegou onde ele chegou. Porque, como você falou, ele era um menino de uma família de classe popular, classe trabalhadora, evangélica, filho de pastor, mas não era uma família rica, longe disso, morava na periferia da Zona Oeste do Rio. E ele, com base nas relações familiares, nas relações que ele fez, assim, a esposa dele era filha de um falecido pastor muito importante da Assembleia de Deus, o pastor José Santos, e ele monta um império juntando esses dois braços da família dele com a família da esposa. É até curioso, porque o programa dele já teve vários nomes, mas há muitos anos se chama Programa Vitória em Cristo. Ele era vice-presidente da igreja do sogro até 2010, o sogro dele falece em fevereiro, ele assume o comando da igreja em março. Em abril, ele muda o nome da igreja. Ela deixa de ser Assembleia de Deus da Penha e vira Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Num projeto claramente personalista, entendeu? Tipo, de associar a marca dele. E a partir daí, essa guinada dele é financeira também, porque ele muda até do ponto de vista teológico, ele era um crítico da teologia da prosperidade e passa a apoiar e a pedir as sementes das pessoas. Então, assim,
essa trajetória do passado dele não é só curiosidade nem fofoca, é muito importante para explicar quem é esse personagem hoje tão importante na política brasileira. Cumpre um papel fundamental. Vamos lembrar que ele é o financiador dos atos bolsonaristas, Sim. ele é que estrutura, ele que põe o carro de som na Avenida Paulista, em Copacabana, em Brasília. Ele, então, merece jogar, porque algumas pessoas podem falar, bom, isso é só problema dele com os fiéis dele, se as pessoas querem dar dinheiro suado para o bispo, pastor, aliás, andar de carro importado e jatinho, problema das pessoas, mas não é. Aqui nesse caso, ele está na disputa política, ele está influenciando os rumos da vida pública brasileira, então merece que se coloque uma lupa pública sobre a atuação dele. Eu entendo assim, né? Acho que esse que é o papel do jornalismo também, né? Com certeza, Rodrigo. E assim, é uma pessoa que durante muito tempo construiu esse caminho para ter esse assento nessa mesa das grandes decisões do país, né? Teve como passaporte para chegar nesse lugar a amizade dele com Jair Bolsonaro, né? Mas já está há muitos anos se envolvendo na política, apoiando uma série de... A gente conta isso também no primeiro episódio, apoiando todo tipo de candidato para conseguir esses espaços na política. Ele chega a apoiar Lula numa das eleições. Ele apoiou o Lula, apoiou o Brizola em 89, apoiou o José Serra, o Aécio Neves, a Marina. Ele apoiou todo tipo de gente, assim. Como a gente define, ele é um camaleão na política partidária, porque ele já passou por todos os palanques. Mas, assim, como você falou, ele está financiando esses atos e não só financiando. Acho que a gente precisa lembrar que o entorno do Malafaia está todo ou investigado, ou indiciado, ou é réu pela tentativa de golpe. O Silas Malafaia tem vídeo dele em dezembro de 2022, quando a gente estava no auge do plano golpista, defendendo abertamente um golpe militar, falando, tem que acionar o artigo 142. Isso está gravado, isso está nos canais dele. E assim, ele parece que é inimputável. Parece que nada acontece. Ele não foi denunciado, né? Não, nem indiciado, nada. Não sobrou nada para ele. Né? Eu acho que jogar a luz sobre um personagem desses é importante também por isso. Porque se a gente fala de não repetição, né, sem anistia para não ter repetição, esse tipo de personagem deveria estar sendo responsabilizado por esse tipo de conduta. Pois é. Gostou? Ficou curioso? Então é só acessar icl.com.br/noalvo para acompanhar o podcast investigativo. O primeiro episódio já está no ar. E divulgue também para os seus amigos, tá bom? Igor, sou fã, hein? Obrigada, viu? Os próximos episódios já tem data, assim, definida? Vai ser semanal, né? Sempre. Então, a próxima quinta-feira, acredito que já vai estar no ar o segundo, e aí a gente vai um mês aí de Malafaia. Talvez mais, porque a gente são 4, mas a gente está estudando um episódio bônus com esses milhões de áudios que ele mandou. Uau. Então, a gente tem muito para contar ainda. Conto com a audiência de todo mundo e muito obrigado, gente. Foi uma honra estar aqui fisicamente a primeira vez com vocês. Muito bom. Espero voltar em breve. Parabéns pelo Parabéns, trabalho, querido. Igor, Sucesso novamente, viu? total.